Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as 7 ferramentas da qualidade. Hoje nós vamos conhecer a lista de verificação, ou folha de verificação, ou checklist, como você prefira. Quer saber mais sobre essa tão valiosa ferramenta? Então vem comigo! A folha de verificação é uma das 7 ferramentas da qualidade mais utilizadas, por ser a mais simples também de aplicação aí no dia a dia. A folha de verificação, também é conhecida como lista de verificação ou checklist, ela é usada para padronizar, para ajudar aí na coleta de dados das informações do seu dia a dia no trabalho. As folhas de verificação têm aí diversas finalidades e podem ser usadas para muitas coisas diferentes. As mais comuns são, por exemplo, para você classificar defeitos, fazer contagens de quantidade, para você elencar aí as causas de uma não conformidade, de um efeito, fazer uma classificação, ou você verificar aí se todos os passos foram seguidos aí do processo, enfim, da inspeção que você precisa fazer. Não existe um padrão, um modelo padrão de folha de verificação, enfim, para você seguir. Mas tem algumas dicas importantes que podem te ajudar na hora de você elaborar aí uma boa folha de verificação. Dica número 1, definir o objetivo da sua coleta de dados. Isso é muito importante para que você consiga montar aí os dados para que realmente você possa coletar os dados que você vai precisar para sua análise. A segunda dica é montar a sua lista com os itens que você precisa verificar, que você precisa checar aí durante o seu processo. Depois você vai elaborar o formulário. Esse formulário pode ser uma planilha de Excel, por exemplo, que é muito utilizada. Enfim, você vai estruturar da forma que fica melhor para você executar a sua coleta de dados. Treine os envolvidos nessa coleta de dados. Então, as pessoas que vão manusear, que vão trabalhar com a sua planilha, com a sua folha de verificação, é importante que elas saibam para que é importante essa coleta de dados e o que elas precisam anotar aí em cada um dos campos. E por fim, faça a sua coleta de dados na periodicidade que você definiu aí, da forma que você definiu na sua folha de verificação. Como eu disse, a folha de verificação tem uma infinidade de utilidades e pode ser usada em todos os setores, indústria, hospitais, agências, lojas, comércio, enfim, aviação, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de utilidades da folha de verificação. Eu vou deixar aqui 2 exemplos para vocês entenderem um pouquinho de que forma vocês podem estruturar uma boa folha de verificação para a sua coleta de dados. Vamos usar aqui um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente esteja numa escola e a gente está pegando aí crianças de uma determinada turma de 7 a 10 anos e a gente vai medir a altura dessas crianças para a gente ter aí um conhecimento de como está a evolução aí do crescimento das crianças. Então a gente vai começar a montar a nossa lista de verificação. Então nós vamos colocar ali por idade, por exemplo, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Depois nós vamos colocar aí as faixas de altura, para a gente começar a coletar os dados. Por exemplo, crianças de 1,20 m a 1,25 m. Crianças que possuem de 1,26 m a 1,30 m. De 1,31 m a 1,35 m. E crianças aí de 1,36 m até 1,40 m. Nesse exemplo, nós vamos colocar quantidade. Então, nós vamos medir as crianças e nós vamos colocar quantas tem em cada uma dessas faixas. Então, vamos começar ali com as crianças de 7 anos. Então, vamos pegar aqui de 1,20 m até 1,25 m. Nós contamos 6 crianças que possuem aí entre 1,20 m e 1,25 m. Então, nós vamos colocar ali os pauzinhos para contar que foram 6 crianças. Na faixa de 1,26 até 1,30 m foram, por exemplo, 3 crianças. Então, nós vamos colocar ali, Conforme a gente vai medindo, a gente vai contando aí nos espaços corretos. No próximo intervalo de altura, vamos supor que só uma criança que tinha entre 1,31 m e 1,35 m e acima de 1,35 m, nenhuma criança de 7 anos foi encontrada com essa altura.
A mesma coisa a gente vai fazer para as outras faixas etárias. Então, nós vamos pegar agora as crianças de 8 anos. Então, nós contamos aí 3 crianças na primeira faixa, 4 crianças na segunda faixa, 2 crianças na terceira faixa e uma criança aí acima de 1,35 m. Vamos fazer a mesma coisa depois para as crianças de 9 anos. Então, nós vamos medi-las e colocando aí os pauzinhos para contar quantas crianças a gente tem em cada faixa de altura. Aqui no nosso exemplo, para essa faixa etária, nós temos aí uma criança até 1,25 m, 2 crianças até 1,30 m, 4 crianças aí de 1,31 m a 1,35 m e 3 crianças acima de 1,35 m. Por fim, nós vamos pegar aí as crianças de 10 anos, né? Quando a gente chegou nessa faixa, a gente viu que na nossa primeira faixa aí de verificação, de 1,20 m a 1,25 m, nenhuma das crianças apresentaram essa altura. Para a segunda faixa, até 1,30 m, uma criança apresentou essa faixa aí de altura. Para a terceira faixa de altura foram 3 crianças e para a última faixa de altura aí acima de 1,35 m foram 6 crianças. Pronto, aqui nós montamos uma lista de verificação, né, que estão as alturas e estão a faixa etária das crianças. E nós coletamos os dados de quantidade, quantas crianças, né, possuem cada uma das faixas de altura pela idade. Viu só como é simples? Você pode colocar aí as informações que você quiser, aí sempre dividindo aí em colunas e linhas para você fazer as suas contagens, as suas marcações. Então, vou dar aqui um segundo exemplo. Então, vamos falar que nós temos aí uma fábrica de bolos. Lembra aí do nosso bolo lá do primeiro vídeo sobre o fluxograma, depois nós vimos lá que o bolo não cresceu, fizemos o enxicau e agora nós vamos fazer uma lista de verificação, coletando as informações sobre as reclamações dos clientes. Vamos supor que eu quero coletar os dados aí em 6 meses de produção. Então, vou colocar ali nas minhas colunas os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E depois aqui nas linhas eu vou elencar algumas causas, né? Algumas reclamações aí que os clientes têm feito ao longo desse período. Por exemplo, a massa tá fina, tem pouco recheio, bolo tá seco, falta de cobertura ou o sabor do bolo foi entregue errado para o cliente. Agora que a gente já tem definido as linhas e as colunas, o que a gente quer coletar, o objetivo dessa coleta, então agora é só começar realmente a coletar os dados necessários. Então aqui nós vamos começar a plotar a quantidade de reclamações que a gente tem por cada uma dessas causas em cada um dos meses que nós colocamos aqui na nossa planilha. Então, conforme essa empresa foi recebendo as reclamações, ela foi colocando ali a quantidade para poder ter a soma depois no final do semestre. Por exemplo, o cliente reclamou de massa fina, 2 clientes reclamaram sobre esse problema no mês de janeiro, um cliente reclamou no mês de março sobre esse problema. Nos outros meses não tiveram reclamações sobre esse assunto massa fina. Sobre pouco recheio, por exemplo, a gente teve aí uma reclamação em fevereiro, uma em março, uma em abril e depois uma em junho, né, por exemplo. E assim sucessivamente, conforme a empresa foi recebendo as reclamações, ela foi plotando aí as quantidades. Dessa forma, você tem aí a sua lista de verificação completa, você tem a sua coleta de dados completas para o objetivo que você queria avaliar. Veja que aqui nós temos uma coleta de dados. Ela por si só não te diz nada, não representa nada. Agora você precisa pegar essa coleta de dados, isso que você preencheu na sua folha de verificação e analisar. Com essa análise é possível você tomar as ações necessárias aí, como no nosso exemplo, diminuir o número de reclamações de clientes ou, por exemplo, analisar se as crianças estão com a altura adequada de acordo com a sua faixa etária. Enfim, são exemplos, mas aí você consegue analisar esses dados para que eles te ajudem a resolver o seu problema. Existem outras ferramentas da qualidade que podem te ajudar na análise desses dados. E isso nós vamos ver aqui nos próximos vídeos. Por exemplo, o histograma, o gráfico de Pareto, o gráfico de dispersão, são só alguns exemplos de ferramentas da qualidade que vão estar aqui na nossa série e que você vai poder aprender um pouquinho de como analisar, colocar isso em forma de um gráfico, por exemplo, e que ele possa direcionar as suas ações. Então, não perca os nossos próximos vídeos para você entender um pouquinho melhor o que fazer agora com esses dados que você coletou na sua folha de verificação. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouquinho mais sobre as folhas de verificação, as listas de verificação, checklists, enfim. E se você gostou, deixe seu like e deixe seus comentários aqui embaixo.
Compartilhe com os amigos também que possam se interessar pelo assunto. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E continue nos acompanhando nas redes sociais, no LinkedIn, Kátia Mercuri, e no Instagram, qualidade_Kátia Mercuri. Muito obrigada e até o próximo vídeo.